Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? Eu me chamo Marcos Lima, estou passando por aqui para conversar com você, sou criador desse canal, da Vida Abundante, e sempre estamos liberando vídeos sobre motivação, sobre empreendedorismo, sobre como conquistar seus ideais. E eu queria perguntar para você, você se considera uma pessoa de fé? Uma pessoa que realmente acredita nos seus sonhos, que vai acontecer os seus ideais, os seus projetos, que vai sair do papel e que realmente vai se realizar? Ou você é aquela pessoa que não tem muita fé, que não acredita, que está realmente desencorajado, desacreditado e acha que vai dar tudo errado? Então, se você é dessa pessoa, eu quero ensinar para você como obter fé, como aumentar a sua fé e como realmente trabalhar no foco para conquistar os seus ideais. Mas antes de eu mostrar isso para você, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, para você deixar o seu like, para você compartilhar também com as pessoas que você gosta, que eu tenho certeza que elas vão aprender muito com esse vídeo, e também deixar os seus comentários aqui embaixo, né, falando o que você achou, falando se você se interessa em ouvir outros assuntos e tal, e a gente vai preparar e trazer aqui para que você aprenda mais, beleza? Então, vamos lá, ó, 4 dicas como obter fé, como aumentar a minha fé, como crescer, sabe, com esse combustível que é essencial. Porque primeiro você tem que saber o que é fé. Fé é o firme fundamento, é a certeza daquilo que você espera, é a prova daquilo que você não viu ainda, entendeu? É assim, é quando eu não tenho, tipo assim, eu quero conquistar um sucesso financeiro, mas eu não estou vendo ele ainda, mas como eu tenho fé, eu tenho certeza que eu vou ter isso. Então, fé, em resumo, é a prova, é a certeza que eu vou conseguir, mesmo que eu não esteja vendo ainda a minha vitória. Isso é ter fé. E a pessoa que tem fé, ele vai trabalhar com foco nesse ideal. Mas o grande problema é que muitas pessoas vêm assim e dizem, acredite, tenha fé, vai dar certo, você vai conseguir resultado no seu casamento, você vai conseguir resultado na sua vida financeira, você vai conseguir a sua vitória. Mas o grande problema é que muitas pessoas, elas não têm fé. Se escuta muito essa palavra, é muito falada aí por palestrantes, por pastores, por pessoas de diversas, né? Todo mundo fala que precisa de fé, precisa de acreditar, precisa de ter isso dentro de si, que fé é algo que está dentro de nós, mas o grande problema é que muita gente não tem. O grande problema é que as pessoas, elas não acreditam na sua vitória, elas não acreditam nos seus resultados, elas não acreditam que vão conseguir sair dessa situação de escassez para uma situação de abundância. Por quê? Porque não tem. Então, preste atenção, ó. Primeira coisa que você tem que fazer para você ter fé, a Bíblia diz assim, que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se tem uma coisa que vai te dar muita fé, que vai te dar muita esperança, que vai te dar muita vontade de vencer na vida, é quando você lê a palavra, porque lá você vai encontrar histórias de pessoas reais, entendeu? De pessoas que tiveram problemas familiares, problemas diversos, igual você tem todo dia, e através da fé eles conseguiram vencer. Conseguiram vencer obstáculos difíceis, conseguiram transpor, conseguiram chegar do outro lado e obtiveram as suas vitórias. Então, como a fé ela vem pelo ouvir, você tem que ouvir testemunhos, você tem que ouvir coisas boas relacionadas àquilo que você deseja. Por exemplo, você deseja sucesso no seu casamento, então comece a ouvir testemunhos de pessoas que têm e tiveram casamentos problemáticos que nem o seu, mas conseguiram vitória. Você quer um sucesso na sua vida financeira? Comece a ouvir depoimentos de pessoas que eram quebradas igual você, mas que conseguiram ter. Tudo isso vai aumentando a sua fé, tudo isso vai elevando a sua crença quando você começa a ouvir depoimentos de pessoas que eram doentes, por exemplo, igual você, mas conseguiram vencer o câncer, conseguiram vencer essa doença e hoje são pessoas aí que vivem uma vida de vitória. Então a primeira coisa é essa, tá? Trabalhe aqui a sua audição, comece a escutar, comece a ouvir coisas boas, a palavra, testemunhos positivos, de relatos de pessoas reais que venceram na vida. O segundo ponto é você fazer exatamente o contrário do primeiro, é você parar de ouvir coisas negativas, porque como que você quer ter uma fé se você tem um problema? Você começa só a estudar sobre esse problema, porque assim, a pessoa tem uma doença e ele quer obter fé para vencer essa doença, mas no entanto, ao invés de ele escutar depoimentos e testemunhos de pessoas que venceram aquela doença, ele começa a escutar histórias de pessoas que morreram com essa doença, você está entendendo? Então o cara tem lá um câncer, tem lá uma doença, ele começa a ver não sei quantos mil casos de pessoas que morreram com câncer, não sei quantas pessoas que não recuperaram dessa doença, e começa a estudar
todo o histórico daquela doença. Você não precisa estudar o histórico dessa doença, você precisa estudar como vencer essa doença, entendeu? O cara quer vencer financeiramente, então ao invés dele estar ouvindo histórias de motivação de pessoas que venceram aí a vida financeira, eles começam a ouvir só crise, a desemprego, gente que quebrou, e aí começa a se relacionar e conversar só com pessoas que têm resultados medíocres, resultados fracassados. A sua fé nunca vai crescer, porque você não está ouvindo coisa boa, você está ouvindo coisa negativa. Então o segundo ponto é, para de ouvir pessoas negativas, porque a sua fé nunca vai crescer quando você está escutando exatamente assuntos relacionados ao problema que você já está enfrentando, entendeu? O terceiro ponto é você tomar e ter atitude de pessoas vitoriosas, porque a pessoa que tem fé, então a palavra já está dizendo, ó, fé é o firme fundamento, é a certeza daquilo que eu não tenho, mas eu vou ter. Então quando um outro fator para que você tenha fé é quando você tem postura de vitorioso. Mesmo eu estando uma vida simples, mesmo eu vivendo uma vida com meu casamento desmantelado, uma vida financeiramente quebrada e, enfim, doente, mas você, por exemplo, você está doente, você tem que agir como uma pessoa que está curado. Você é uma pessoa pobre, mas você tem que agir como uma pessoa que tem dinheiro, cabeça e mente milionária. O seu casamento está ruim, mas você tem que agir como se o seu casamento fosse o melhor do mundo. Então, quando você tem atitude de pessoas, é assim, eu já ajo como se eu já tivesse alcançado a minha vitória. O grande problema é que as pessoas, elas agem como derrotados, elas têm atitude de pessoas fracassadas. A sua fé nunca vai crescer se você não tiver uma atitude vitoriosa, né? Aí você vai para a Bíblia e você vê Abraão, foi prometido a ele um filho e ele já se sentia o pai, ele já se sentia o pai das nações. E é assim que você tem que agir. Quando você tem uma promessa, quando você tem fé em algo, você tem que agir já como tivesse aquele algo nas suas mãos. Aí a sua fé começa a crescer quando você tem atitude de fé, atitude de vitorioso. Esse é o terceiro passo. E o quarto passo, tá? Não menos importante ou mais importante de todos, é você orar, meu amigo. É você dobrar seus joelhos e pedir, Deus, me dá fé, aumenta a minha fé. Uma vez um homem chegou para Jesus e Jesus disse assim, ó, tudo é possível àquele que crê. Você pode crer? E o homem baixou a cabeça e disse assim, eu estou muito fraco, eu não dou conta de crer, me ajuda na minha incredulidade, porque eu não consigo crer. Então peça a Deus, Senhor, me dá força para crer, me dá força para ter fé. Aumenta essa fé no meu coração para que eu veja a minha vitória, para que eu conquiste o meu sucesso e eu tenho certeza que Deus vai te dar. Então, esses são os passos para que você alcance aí uma vida vitoriosa, uma vida de fé e pode ter certeza, meu amigo, que a fé ela move montanhas e você vai conquistar sim os seus ideais, os seus sonhos e os seus propósitos. Deixa o seu like aí, se inscreve na nossa página e nos encontramos aí no próximo vídeo. Valeu, meu povo!